um grupo tão numeroso aqui hoje à noite que, né? Mas normalmente é o que nós percebemos que nós temos a ceia de manhã, fica mais difícil para todos virem à noite. Mas nós temos um grupo aqui, quem está aqui, estamos com o propósito de cultuar o nosso Deus, né? Nós todos aqui, e também vamos estar lembrando em oração daqueles que não podem estar conosco, não puderam vir. E antes de iniciar, chamar a minha equipe para frente. A equipe, antes de chamá-la, calma. Só lembrando que nosso culto de quintas-feiras, o culto de oração, vai começar não nesta semana, mas na seguinte, na próxima, certo? Cada vez que uso o termo seguinte, me lembro de uma situação aqui na Bereia, mas enfim, não vem ao caso. Não nesta quinta-feira, na próxima, certo? Vamos estar iniciando o nosso tempo de oração. Vamos estar orando então, e eu vou pedir para a minha equipe chegar à frente antes, podem vir. Depois nós vamos estar iniciando o nosso tempo de louvor, de cânticos. Quem puder, vamos nos colocar em pé e vamos estar orando então. Nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez chegar à Tua presença, Senhor, e Te agradecer pela Tua bondade em nossas vidas, Te agradecer por tudo que já pudemos estar fazendo hoje, Pai, Te agradecer pelo tempo de ceia que tivemos pela manhã, pelo tempo de comunhão com os irmãos e também de estudo e meditação na Tua Palavra, lembrando, Senhor, de tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas durante o ano que passou e também colocando em Tuas mãos, colocando debaixo da Tua bênção todas as nossas questões que envolvem esse novo ano, todos os nossos propósitos, os nossos anseios, os nossos desejos, que tudo possa estar acontecendo dentro do Teu plano, Pai, da Tua vontade. Agora colocamos em especial essa reunião em Tuas mãos, que Tu possas estar realmente se agradando de tudo que fizermos aqui, que possamos estar Te exaltando em primeiro lugar, também depois sendo edificados pela pregação da Tua Palavra. Abençoa aqueles que não podem estar conosco, Pai, esteja guardando a cada um, que Tu possas estar abençoando e dirigindo as nossas vidas. Colocamos esse tempo em Tuas mãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar começando cantando um cântico que chama O Deus que Adoramos. Já faz algum tempo, acho que a gente não canta ele, mas ele retrata ou fala bem sobre esse Deus que realmente nós servimos, que nós adoramos, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, apenas com o poder da sua palavra, né? E, como diz no refrão dele, é esse Deus que nós queremos que seja dada toda a glória e o poder, tudo é dele e para ele. Então vamos estar cantando Deus que adoramos. Deus que fez os céus e fez a terra com o poder de sua palavra e reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, só uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Nada é como Ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso e soberano, grande misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos e derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos.
desceu do seu trono para levar sobre seus ombros a nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre tudo, nome sobre todo nome, só nele encontro salvação. Nada é como ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos e derrotou a morte e o pecado. Glorioso Redentor e Rei, te adoramos. A Ele seja a glória e o poder, tudo é do Senhor e para Ele. A Ele seja a glória e o poder, tudo é do Senhor e para Ele. Tu és o Deus que adoramos, todo poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos e derrotou a morte e o pecado. Glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Realmente que seja para Ele toda a glória e o poder, né? E esse Deus então veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo, é o Verbo do Deus vivo, o autor da criação. Então, como nós lemos lá no livro de João, né? Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito sem Jesus Cristo, sem Deus Filho, né? Então vamos estar cantando sobre isso agora, sobre toda a terra. És o Verbo do Deus vivo, o autor da criação. És o Verbo do Deus vivo, o autor da criação. Tu moldaste o universo com o poder de suas mãos. O universo é sustentado por tua força e teu poder. Céus e terra sim declaram toda a glória do teu ser. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra ecoa teu amor. Sendo Deus, vieste em carne, os perdidos a salvar.
e deixaste a tua glória pra na cruz se humilhar. Muitos viram teus milagres, acalmaste até o mar, mas submisso tu sofreste pra o culpado libertar. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra ecoa teu amor. Triunfaste sobre a morte, derrotaste o mal na cruz. És o único caminho que o pedido ao céu conduz. Tu estás bem junto ao Pai, por teu povo a interceder. Multidões de toda a terra, salvas vão no céu viver. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra ecoa teu amor. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra ecoa teu amor. Hoje de manhã nós tivemos então nosso tempo de ceia, né? E a terceira estrofe desse cântico fala justamente sobre o triunfo de Jesus sobre a cruz. Então diz assim: triunfaste sobre a morte, derrotaste o mal na cruz. És o único caminho que o perdido ao céu conduz. E hoje ele está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. E multidões de toda a terra, salvas vão no céu viver. E nós faremos parte desse grupo. Que possamos estar lembrando-nos disso a cada dia. E que possamos também estar testemunhando dessa condição que nós temos em Cristo, para aqueles que estão próximos a nós e ainda não têm essa consciência, né? Deus possa estar trabalhando no coração deles. Próximo cântico, Salmo 145. Hoje eu escolhi cânticos que a Samanta traduziu, me parece. Foi, né? Esse foi um deles. Esse foi um deles. Salmo 145, vamos lá. Teu nome eu bendirei de o amanhecer, anunciarei tuas obras ao anoitecer. Inconcebível é teu esplendor, em cada respirar te exaltarei. As gerações por vir te louvarão, Senhor. Crianças cantarão as obras de tuas mãos. Teus grandes feitos sempre perto estão. Ó Deus Altíssimo, te honrarão. Quão grande é o Senhor e digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Quão grande é o Senhor e digno de louvor. Deus provedor ao que necessitado está. Com toda compaixão ao fraco buscarás. E ao que clama a ti escutarás, e tudo suprirás com teu amor.
toda maldade eternamente findará. Proclamaremos que Jesus virá e para sempre Ele reinará. Quão grande é o Senhor e digno de louvor, quão grande é o Senhor nosso Deus, quão grande é o Senhor e digno de louvor. Quão grande é o Senhor e digno de louvor, quão grande é o Senhor nosso Deus, quão grande é o Senhor e digno de louvor. Que possamos fazer como a criação, né? A criação para sempre se alegrará. Que possamos estar sempre alegres na presença do nosso Senhor e nessa esperança que temos de um dia podermos estar com Ele, quando enfim toda maldade eternamente findará, né? E então proclamemos hoje em dia que Jesus virá e para sempre vai reinar, né? E, sabendo dessas verdades no nosso dia a dia, vivendo elas no nosso dia a dia, nós podemos estar descansando no nosso Deus, né? Em qualquer situação da nossa vida, que envolve a nossa vida, seja ela situações mais difíceis, menos difíceis, mas Ele sempre está conosco, então podemos descansar nele. Vamos cantar então, Descansarei. Porque sim, Ele cobre-nos com as suas mãos. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém?
podemos sentar-nos. Minha equipe está liberada. Chamar o pastor então à frente e as crianças. As crianças de uma família hoje. E já é uma turminha. Vamos orar então, vamos colocar nas mãos de Deus mais esse momento. Pai de amor, mais uma vez chegamos à Tua presença, te agradecendo pelo que já pudemos fazer até aqui. Obrigado por esses louvores, Senhor, em que nós percebemos e declaramos realmente a Tua bondade, a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua soberania sobre nossas vidas. Pedimos a Tua bênção agora nesse momento. Abençoa, Senhor, Teu servo, Pastor Roberto, que estará trazendo a Tua palavra, que ele possa nos transmitir o que tem preparado e o Teu Espírito Santo possa realmente estar falando aos nossos corações através dele. Também lembramos das crianças, que elas possam ter um bom tempo lá com suas professoras, possam ouvir também a Tua palavra e Tu possas desde já estar trabalhando sempre em seus corações, de formas que elas venham a Te conhecer e compreender, Senhor, realmente o Evangelho. É o que Te pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aceito. Muito bem. Já foi lembrado que pela manhã tivemos a celebração da ceia. Eu acho que todos que estão aqui à noite estavam aqui pela manhã. E sendo o primeiro domingo do mês, onde temos a celebração da ceia, isso também nos lembra que nós estamos nos primeiros dias do ano de 2026. Na verdade, nós estamos no dia 4 de janeiro. O ano de 2025 já ficou para trás, né? Mais um ano se passou. E o que eu queria perguntar para você, e é uma pergunta para mim também, como é que foi comigo e como foi contigo neste ano que passou? Obrigado. Qual a impressão sua em relação ao ano que passou? Como foi sua experiência de andar com o Senhor, sua comunhão com Ele, sua intimidade com o Senhor? Como foi este ano que passou, né? Faz pouco tempo que ele ficou para trás. Se você pudesse expressar isso numa pequena frase, o que você diria? O meu ano que passou foi assim ou assado. Já pensou? A gente costuma talvez fazer essa reflexão ali, né? Próximo da virada, no último dia do ano, no início do ano. Para mim, eu tenho a impressão que as coisas mais urgentes, elas se avolumaram novamente. Mais tarefas, mais providências, mais correrias, mais responsabilidades, mais decisões, mais soluções a serem encontradas, mais gavetas cheias, mais pilhas de papel, mais coisas que ficaram, eu ainda uso bastante papel, mais coisas que ficaram para trás. Se eu faço assim uma reflexão mais honesta, eu penso que eu deveria ter lido mais, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter feito mais visitas, eu deveria ter escrito mais, deveria ter prestado mais atenção nas pessoas, deveria ter curtido mais a minha família, meus amigos, deveria ter amado mais. E sempre que eu faço esse tipo de avaliação, eu lembro de um texto da Palavra de Deus, e eu queria nessa noite poder compartilhar alguns pensamentos a respeito desse texto, né? E eu queria que nós olhássemos juntos para essas palavras do Senhor, nesta narrativa.
Então nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Certamente uma passagem muito conhecida dos irmãos aqui, talvez algumas vezes já foi objeto da sua reflexão, do seu devocional, dos seus pensamentos. E pensando na introdução que eu fiz aqui, eu queria olhar para essa passagem e extrair alguns ensinamentos para as nossas vidas, pensando em todo este ano que está diante de nós, né? Está bem no comecinho, dia 4 de janeiro, apenas 4 dias se passaram deste ano novo. Começando no versículo 38, Lucas capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora, este acontecimento aqui nós encontramos apenas aqui no Evangelho de Lucas. Lucas é o único evangelista que narra essa história aqui, e enquanto o mundo existir, a história de Marta e de Maria vai fornecer para cada um de nós e também vai fornecer para a igreja lições preciosas que jamais deveriam ser esquecidas e que eu gostaria de lembrar algumas delas nessa noite para nossa consideração, sendo que nós estamos aí com todo o ano diante de nós, e como é que nós vamos viver este ano, quais serão as nossas prioridades, nossas expectativas e nossas perspectivas. Versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Nós sabemos, a partir aqui do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo anterior, do capítulo 9, versículo 51, que neste momento aqui do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo está caminhando em direção à cruz. Nós sabemos aqui de Lucas 10, 38, nós sabemos de Lucas 17, 11 e pelo menos de outras 3 passagens no Evangelho de João, que o Senhor Jesus Cristo fez várias viagens para o norte, para o sul de Israel durante esse período. E talvez o fato mais significativo deste período foi a sua viagem a Jerusalém e, na sequência, ao Calvário. Agora, Marta, Maria e Lázaro, os personagens aqui dessa narrativa, eles moravam em Betânia. E essa cidade, ela ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros ao sul do Monte das Oliveiras, ficava a leste de Jerusalém, próximo à estrada de Jericó, e essa cidade aí, esse povoado, Betânia, normalmente é referido nas Escrituras como uma aldeia, um vilarejo que ficava ali nas colinas. E ali em Betânia,
Betânia, Jesus Cristo foi recebido por uma família. E foi recebido aí por certa mulher, chamada aqui no Evangelho de Marta. E ali em Betânia o Senhor passou algumas das suas últimas noites antes de ele ser crucificado. Nós sabemos isso lá do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 17. Aqui se diz que a casa é de Marta. E nós temos a impressão que ela era a mais velha das irmãs. Ela parece ter sido a hospedeira aí do Senhor. E esse nome Marta, em aramaico, significa senhora. Então, Marta, ela era irmã de Maria e ela era irmã de Lázaro. E parece, pelas narrativas que nós temos aí do Evangelho, que essa família era uma família que o Senhor amava muito. E eles amavam muito ao Senhor. Então deixe-me ver com vocês aqui alguns aspectos instrutivos aqui dessa história. Primeiro, nós devemos observar que os verdadeiros crentes, eles podem ter temperamentos e características muito diferentes. No versículo 39 e 40, na primeira parte, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava atarefada e com muitos serviços. Agora, Marta e Maria, as duas irmãs, elas eram seguidoras fiéis do Senhor. Elas haviam se convertido, elas tinham se tornado crentes em Jesus, elas honraram a Cristo quando bem poucas pessoas o fizeram, elas amaram a Jesus, elas eram amadas por Jesus, mas essas duas mulheres aqui, Marta e Maria, elas tinham mentalidade diferentes, elas tinham temperamentos diferentes, elas tinham um caráter diferentes. Marta, ela era aquela mulher enérgica, agitada, impulsiva, ela possuía sentimentos fortes, ela falava tudo o que ela sentia. Maria, por sua vez, era quietinha, sossegada, meditativa, ela tinha sentimentos profundos, mas ela falava menos que Maria. Marta, quando Jesus veio à sua casa, ela ficou muito alegre, Marta, e ela se preocupou em preparar uma boa refeição para o Senhor, uma boa recepção para ele, porque ela estava muito alegre com a visita de Jesus. Agora, Maria, ela também estava muito alegre em ver ao Senhor, muito contente, mas qual foi o seu primeiro pensamento? Foi o de sentar-se aos pés de Jesus, de ouvir a sua palavra. Então eu penso que aqui vem a nossa primeira lição. Crentes em Cristo, eles não são exatamente iguais. E apesar disso ser bastante óbvio, muitas vezes isso não é tão óbvio assim na prática, na nossa interação, na nossa comunhão. Muitas vezes nós menosprezamos aí os outros porque a experiência deles não corresponde inteiramente à nossa experiência. As ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, elas têm características próprias. Os verdadeiros crentes, é verdade, todos eles são guiados pelo mesmo Espírito. Todos eles são perdoados com a mesma porção da graça.
Todos eles são filhos do mesmo Pai Celestial, são coparticipantes da mesma natureza divina, mas eles são pessoas diferentes uma das outras. E por isso nenhum deve menosprezar o outro por ser diferente. E até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, na igreja sempre vai haver Martas e Marias. Em segundo lugar, os cuidados deste mundo aqui podem se transformar em armadilhas, se nós dermos a eles excessiva atenção. Versículo 39 e 40, os mesmos, mas olhando novamente: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agora, imaginem aqui a situação. Marta, ela queria oferecer uma hospedagem bem agradável ao Senhor. Ela queria receber bem o Senhor na sua casa. Mas ao ocupar-se com essa hospedagem, com essa recepção, ela permitiu que a ansiedade tomasse conta do seu coração. Ela estava excessivamente zelosa pelas coisas temporais. E esse zelo excessivo a fez esquecer das necessidades da sua alma. A preocupação com as coisas temporais, agora olha só isso. A preocupação com as coisas temporais se tornou mais importante que as coisas espirituais. Isso lhe soa familiar? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava ali tão atarefada com os trabalhos domésticos. Ela estava tão preocupada com a refeição. Ela estava tão preocupada com a casa. E por causa disso, ela estava perdendo aqueles bons momentos de comunhão com o Senhor, com os seus irmãos. Ela sentiu-se sozinha ali servindo aquela mesa, e a sua irmã estava lá aos pés de Jesus. Maria estava ouvindo as palavras do Mestre, e Marta, então, sob aquela pressão de preparar aquela refeição, ela começou a perturbar-se. Ela ficou perturbada. O temperamento de Marta tornou-se irritado. E aquele velho Adão veio para fora. E ela então rompeu aí uma reclamação atrevida. E ela disse aí no versículo 40: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Agora, que manifestação essa aqui de Marta, não é mesmo? Parece que ela esqueceu quem ela era. Parece que ela esqueceu com quem ela estava falando. E ela interrompeu ali a conversa de Jesus. Talvez ela considerasse aquela conversa inútil. Ela não estava entendendo ali o comportamento de Jesus, ela não podia entender o comportamento de Maria, e ela disse, então, não te importas? Não está percebendo a situação, Senhor? Manda Maria vir me ajudar, em vez de ficar de lero-lero. Agora, eu penso que para Marta, se atrever a falar dessa forma com Jesus, eu penso que deveria haver bastante familiaridade, né, entre eles. Porque Marta se dirigiu ao Senhor dessa forma e parece que ela não teve nenhum embaraço para agir dessa maneira. Ela estava muito certa daquilo que ela estava dizendo, e o que ela faz aqui, na verdade, é puxar as orelhas do Senhor.
ela repreende o Senhor, ela chama a atenção e ela até diz para o Senhor o que ele deveria fazer. Mas essa atitude de Marta aqui atraiu sobre ela uma repreensão do Senhor. Ela teve que aprender uma lição que provavelmente ela nunca mais esqueceu. Deixa marcado aí, vocês lembram das palavras de Tiago, lá no capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Agora, no caso de Marta, tudo começou ali com uma excessiva ansiedade. Eram apenas alguns inocentes afazeres ali do lar. Mas o erro de Marta deve ser um aviso constante aqui para todos nós. Nós precisamos ter cautela quanto aos cuidados deste mundo. Nós devemos ter cautela com as coisas desse mundo, e se nós não vigiarmos, esses cuidados, essas preocupações excessivas vão destruir a nossa espiritualidade, vão fazer definhar a nossa alma. E olha, irmãos, o que tem levado muitos crentes a se tornarem inúteis na obra de Deus, nem sempre são transgressões grosseiras, nem sempre são pecados escandalosos, desobediência, rebeldia. O que torna muitos crentes inúteis na obra de Deus é a grande atenção dada a coisas que em si mesmo são lícitas. É o ficar agitado, é o ficar ocupado com muitos serviços, preocupado com muitas coisas, com o coração cheio de agonia, de zelo. É isso que nos torna inúteis, na maioria das vezes, nas mãos do Senhor. Nossa família, os negócios, a profissão, os estudos, o ganhar dinheiro, os afazeres domésticos, os relacionamentos na sociedade, todas essas coisas, elas podem ser armadilhas no nosso coração. Elas não são, mas elas podem ser armadilhas no nosso coração. Elas podem nos afastar do Senhor. E nós podemos ser inúteis para o Senhor, apesar de todo o envolvimento em coisas que são lícitas e recomendadas. Todas as coisas temporais, terrenas, que são boas, elas podem também ser venenosas. E se essas coisas temporais forem utilizadas com sabedoria nas nossas vidas, elas vão se tornar bênçãos em nossas vidas. Mas se elas inundarem as nossas mentes, se elas pisotearem as coisas espirituais, elas vão se tornar em verdadeira maldição em nossas vidas. Nós podemos estar certos disso. Nós podemos escrever isso. Então nós temos que já refletir intencionalmente como vai ser o nosso ano. O que vai acontecer se você lançar um pouco de terra sobre uma chama acesa? O fogo logo vai ser sufocado, apagado. Terceiro lugar, nós devemos observar aqui a solene repreensão de nosso Senhor dirigida a Marta, sua serva. Ela era uma serva do Senhor. Versículos 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Agora, o nosso Senhor Jesus, ele é um médico muito sábio. Ele viu a enfermidade aqui que estava aí afligindo o coração de Marta. Ele fez o diagnóstico preciso e ele aplicou o remédio necessário. E como um pai amoroso, ele expôs o erro de Marta. Veja, ele não poupou a disciplina que era necessária. Ele disse: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Agora notem o seguinte, essa repetição aqui do nome de Marta, 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 o que isso indica? Indica amor, indica ternura. O Senhor conhecia o coração aqui dessa mulher que era fiel a Ele. Essa fala do Senhor aqui contém um volume enorme de teologia prática em poucas palavras. Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Isso aqui é teologia prática. Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Quanta verdade existe nessa declaração aqui do Senhor. Quanto mais nós vivemos neste mundo, mais verdadeira se mostra essa declaração. Quanto mais eu e você nos aproximamos do sepulcro, do túmulo, mais nós concordamos com essas palavras. Prosperidade, bem, exposição, honra, são coisas muito boas, mas nos seus devidos lugares. Mas todas essas coisas, elas não podem ser chamadas de necessárias. Muitas coisas pelos quais os homens e mulheres estão constantemente lutando, gastando a sua vida, se empenhando, não são realmente necessárias. A graça que nos traz a salvação é a única coisa necessária. Então, quando eu e você estivermos propensos neste ano a gastar o nosso tempo em coisas que não são necessárias, quando nós estivermos propensos a murmurar diante das provações terrenas, vamos nos lembrar dessa pequena afirmação do Senhor. Lembre-se dela quando você estiver disposto a olhar para trás, assim como fez a esposa de Ló. E o que aconteceu com ela? Ela virou tempero. Jesus disse: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Se nós temos a Cristo, e eu conheço vocês e o testemunho de vocês, né? Todos nós estamos no Senhor, todos nós pertencemos a Ele, então nós temos tudo o que nós precisamos, e nós temos tudo isso em abundância. Último pensamento, nós devemos observar aqui a sublime recomendação que o nosso Senhor pronunciou em referência à escolha de Maria. O que ele disse sobre Maria? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora, existe um significado muito profundo aqui nessas palavras, e elas não foram pronunciadas tendo em vista apenas o benefício de Maria. Todos os crentes, em todos os tempos, em todas as partes do mundo, são alcançados por essas palavras. Elas foram escritas para encorajar os verdadeiros crentes. Elas foram escritas para que eu e você sigamos o Senhor totalmente.
Elas foram escritas para que eu e você andemos em intimidade com Deus. Elas foram escritas para que tornemos as coisas da alma a nossa primeira preocupação. Então a verdadeira porção do crente é a graça de Deus. Essa é a boa parte que nós podemos escolher. E a única parte que de fato merece o nome de boa. A graça de Deus é a única coisa boa, satisfatória, verdadeira, duradoura. A graça de Deus. Tanto na enfermidade quanto na saúde, a boa parte é a graça de Deus. Tanto na juventude quanto na velhice, a boa parte é a graça de Deus. Tanto na adversidade quanto na prosperidade, a boa parte é a graça de Deus. Tanto no tempo quanto na eternidade, a boa parte é a graça de Deus. Não existe nenhuma circunstância que você possa imaginar. Não existe nenhuma posição. Não existe nada em que nós não precisamos da graça de Deus. Você pode imaginar alguma circunstância em que você não precisa da graça de Deus? O verdadeiro crente jamais deseja apartar-se da graça de Deus. É tudo que ele possui que merece o título de bom. A graça de Deus. E nós, como crentes, nós nunca vamos perder a nossa herança. Nunca vamos ser despojados da nossa herança. Reis e presidentes um dia vão deixar a sua posição. Alguns até vão ser escoltados para uma prisão, né? Vão ser retirados do seu dormitório e vão ser conduzidos, vão deixar sua posição. Os ricos, quando morrerem, vão deixar o seu dinheiro e os seus bens, porque todas essas coisas aí só é possível termos enquanto nós vivemos. Agora, o mais pobre dos crentes na terra, o mais pobre, o mais miserável dos crentes, o mais pobrinho, ele possui um tesouro que jamais lhe será tirado. Qual é? A graça de Deus. O favor de Cristo são riquezas que ninguém pode tomar da gente. E nós vamos levar essas coisas juntos quando nós morrermos. A graça de Deus e o favor de Cristo ressurgirão conosco na manhã da ressurreição. E serão nossos para todo sempre. Então, ao chegar aqui ao final dessa mensagem, eu quero transportar esse episódio para a minha experiência e para a sua experiência. Faça esse exercício comigo. A atenção de Marta, aqui nessa história, ao invés de centralizar-se em Jesus, estava sendo atraída para lá e para cá. Ela estava ocupada aí com muitos serviços. Irmãos, é muito fácil eu e você estarmos ocupados e atarefados com muitas atividades. É fácil. É fácil nós estarmos distraídos com 1 milhão de coisas. Eu sempre penso, nós vivemos hoje na era da tecnologia. Quando eu era criança, a gente não tinha máquina de lavar roupa, não tinha celular, não tinha micro-ondas, nós nem tínhamos TV, só viemos a ter TV já no final da minha infância, não tinha carro. Então todas essas coisas, elas surgiram para facilitar a nossa vida, não é mesmo? Internet, para a gente ter mais tempo. Onde está o nosso tempo? Acho que foi John Piper que disse que o Facebook e o Instagram vieram para demonstrar que a nossa falta de vida de oração não era por falta de tempo.
Então, o que tem sido a nossa vida nesses dias ou em todo esse ano que passou? Você já fez aí a sua reflexão? Com o que nós estamos muito atarefados, muito ocupados, muito ansiosos, atrás do que eu e você estamos correndo todo o tempo, no que nós estamos concentrados, o que nós queremos conseguir, onde nós temos colocado aí todos os nossos esforços, nossa atenção, os nossos cuidados. O que você tem considerado como um alvo na sua vida? O serviço prestado por Marta, ele era inteiramente terreno. Maria, por sua vez, ela empenhava-se em uma busca espiritual. Nós nos parecemos mais com quem? Com Marta ou com Maria? Quantas das suas atividades realmente contribuem para o seu desenvolvimento espiritual? Que palavras o Senhor está falando nessa noite ao meu coração, ao teu coração? Será que Ele está falando comigo o seguinte: Roberto, tu estás inquieto e te preocupas com muitas coisas. Ou talvez em termos bem atuais nossos, né? Roberto, por que você está tão estressado? Por que toda esta ansiedade? Por que toda esta inquietação? Por que tu te preocupa com tantas coisas? Será que seriam essas palavras do Senhor para mim? É como é o seu caso? Será que o Senhor poderia dizer para mim e para você: Roberto, você escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vitor, você escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Natan, você escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Elaine, você escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Será que ele poderia dizer isso para mim e para você? Será que ele poderia dizer: Roberto, em todo esse ano de 2025 que passou, você escolheu aprender aos meus pés. Você escolheu me adorar neste ano que passou. Você escolheu estar em comunhão comigo. Eu vi isso, Roberto. Todo o seu esforço foi para aprender mais de mim, para estar mais junto comigo. Será que ele poderia dizer isso de mim? De você? Será que ele poderia dizer: você não quis me servir apenas de uma forma mecânica, religiosa, artificial? Você realmente quis estar comigo, mais do que tudo. Será que ele poderia dizer isso de mim e de você? Será que ele poderia dizer: Roberto, você não esteve ocupado demais com aquilo que perece, que é terreno, que é temporal, material? Meus queridos, será que o Senhor poderia dizer isso de mim e de você, olhando para o ano que passou? Será que ele poderia dizer: servo bom e fiel, você entendeu que apenas uma coisa é necessária, e você rendeu-se totalmente à minha direção? Será que ele poderia dizer isso a meu respeito e ao seu respeito também? Então, irmãos, o ano de 2026 está aí. Estamos começando, primeiros dias. A Igreja de Jesus na Terra, ela anda em volta de muitos afazeres de menor importância. Toda atividade humana pode se tornar uma armadilha, quando ela nos impede de contemplarmos a pessoa de Deus. Por mais
boas que sejam as nossas tarefas, as nossas ocupações, as nossas lidas, se nós não termos sabedoria em nos relacionarmos com elas, elas podem nos afastar do Senhor. O novo ano está diante de nós, estamos aí na alvorada desse novo ano. Então, por favor, irmãos, não vamos permitir que as panelas signifiquem mais que a companhia do Senhor. Não vamos perder tempo preparando aí um banquete quando apenas um prato é necessário. Não vamos trocar a intimidade com o Senhor pelo zelo religioso. Não vamos deixar de estar aos pés do Senhor. Eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar, nenhuma universidade na Terra pode ensinar aquelas lições preciosas que são aprendidas diante daqueles pés benditos. Cada um de nós tem uma Marta dentro de si. Mas a verdade é que a vida tem poucas necessidades reais. E nós podemos passar sem muitas das coisas pelas quais nós dedicamos todo o nosso tempo, nossa vida. Nós podemos fazer grandes e elaboradas preparações nessa vida, visando o nosso bem-estar. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo visando o bem-estar da nossa própria alma? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual parte eu e você vamos escolher? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que sempre nos exorta, nos repreende, nos educa, mas também nos conforta, nos aperfeiçoa, enche o nosso coração de esperança, nos fortalece. E mais uma vez, Senhor, nós estamos nos primeiros dias deste novo ano. Nós queremos avançar mais, acertar mais, amadurecer mais, estar mais na tua companhia, em intimidade com o Senhor, aprendendo do Senhor, sendo transformado à imagem do Senhor. Então eu peço, por favor, Senhor, nesse ano de 2026, que estejamos correndo mais para o Senhor, que estejamos confiando mais no Senhor, que estejamos em mais profunda comunhão contigo, que estejamos, Senhor, numa dependência maior do teu poder e em verdadeira intimidade contigo. Tantas coisas, Senhor, ocupam os nossos pensamentos, tantas tarefas. Nós vivemos num mundo, Senhor, onde por mais que nós nos esforcemos e corremos e trabalhemos, nós nunca conseguimos vencer as pilhas de compromissos, de responsabilidade. E parece, Senhor, que tudo isso é uma armadilha para nos manter distantes de uma verdadeira comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios, a contar os nossos dias, a avaliarmos aquilo que realmente deve ser prioridade na nossa vida e na nossa caminhada contigo. Nos fortalece, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, fortalece a nossa fé, nos livre das tentações e nos guarde de todo mal. Abençoe a tua igreja, abençoe as famílias aqui da igreja, e que neste ano, Senhor, estejamos com o nosso coração voltado para o Senhor, com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Nós carecemos, Senhor, de tanta sabedoria para enfrentar os tantos desafios que existem diante de nós. Mas a sabedoria perfeita vem do alto, vem do teu trono da graça. E que nós estejamos, Senhor, sempre nos colocando em teus braços, nos abrigando sobre a sombra das tuas asas,
e vivendo, Senhor, na mais profunda e verdadeira comunhão contigo. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós só podemos imaginar como pode ter sido essa melhor parte que Maria escolheu, né? A gente sabe que a melhor parte realmente é a graça do Senhor Deus sobre nossas vidas, e é isso que ela optou por receber naquele momento, né? O apóstolo Paulo também teve que escutar isso, né? Depois que ele pediu 3 vezes que o Senhor afastasse dele aquela dificuldade que ele tinha, ele disse: a minha graça te basta. Ou seja, realmente uma coisa é necessária. E por meio dessa coisa, vamos dizer assim, todo o mais se resolve, né? Nós queremos cantar mais um cântico agora que fala justamente sobre isso. Tua Graça é o nome dele, é o cântico que nós cantamos já há algum tempo aqui também. E ele fala justamente sobre a graça de Deus que basta sobre nossas vidas. Somos fortalecidos por meio dessa graça. Então vamos colocar em pé, vamos cantar esse cântico. Estava observando aqui, tem 4 pessoas ali e 5 aqui na frente. Muito bem. Ah, o Lucas está escondido lá atrás. 5-5, então empatou. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que eu preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que eu preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça, tua graça. Que realmente possamos viver dessa forma, entendendo que realmente o que basta nas nossas vidas é a graça do nosso Senhor Deus. Deus nos abençoe, tenhamos uma boa semana e fique aqui um tempinho de comunhão.